e chegamos em Minas Gerais. Terra de boa comida, a comida aqui realmente é muito boa, já experimentei bastante. Terra de montanhas e também terra de missão. Nós viemos até a cidade de Caparó para conhecer o Instituto Adventista de Missões, criado pela Associação Mineira Sul. E você vai acompanhar todos os detalhes junto comigo. E logo de cara já dá para ver que o espaço é grande, rodeado de natureza e cheio de história. O prédio que hoje abriga o Instituto já foi escola, orfanato e agora é todo dedicado à missão. Por aqui, a ideia é preparar quem quer compartilhar esperança, com conteúdo prático, espiritual e experiências que ajudam quem decide viver a missão a colocar a fé em movimento. Quando uma pessoa vem para o Instituto de Missões, ela não é apenas capacitada no que diz respeito ao âmbito missionário, mas todo o eixo, ou melhor dizendo, ela é trabalhada em todos os segmentos para a pregação do Evangelho. Isso vai desde como ela pode dar estudo bíblico, até como ela pode se preparar espiritualmente para dar estudo bíblico. Então aqui ela pode capacitar e aprimorar os seus dons espirituais e, ao mesmo tempo, ela pode estar ali aprimorando a sua própria comunhão com Deus. E tudo isso nasceu ligado a um projeto maior, chamado Em Cada Cidade Uma Igreja, que quer levar a mensagem adventista para centenas de cidades mineiras que ainda não têm a presença oficial da igreja. O projeto Em Cada Cidade Uma Igreja ele surge a partir do ano de 2024, com a necessidade do nosso território ter uma grande quantidade de cidades sem a presença da igreja. Então, em toda Minas Gerais, nós temos 350 cidades aproximadamente sem presença da Igreja Adventista. Dessas, 140 estão no território da Mineira Sul. Daí a necessidade que tínhamos de elaborarmos um projeto para que pudéssemos então alcançar essas cidades que ainda não têm presença da igreja. Mas o Instituto vai além desse projeto. Aqui, qualquer pessoa, de qualquer lugar do Brasil ou até fora, pode se preparar para servir, seja numa cidade pequena, numa metrópole ou onde Deus mandar. Por trás dessas paredes existe um desejo maior, que quem passar por aqui saia pronto para transformar realidades bem além desse lugar. Pastor, quais são as suas expectativas aí para esse projeto? É que ela alcance o propósito para o qual foi doado para a igreja. Por volta de 1940, os pioneiros doaram isso aqui para a igreja para ser um centro de missões. Então hoje ele foi reestilizado, reformulado para ser um centro de formação de missionários. Aqui onde nós estamos é o Centro de Vida Saudável. Posso te mostrar para você conhecer um pouco mais? Vem cá, ó. Aqui os nossos clientes ou pacientes ou alunos, eles passam pela triagem antes de serem atendidos pelo médico. Bacana. E segue com a área de duchas, banhos, saunas. O que tem lá dentro da parte de sauna? Parte de sauna é tratamentos naturais que é feito à base de hidroterapia, com sauna seca, com sauna a vapor. Mas aqui nós temos uma ampliação desses tratamentos, bacana, que é o centro de hidroterapia. Legal, tem até umas coisas aqui meio diferentes aqui, né? Umas torneiras. Como que funciona aqui? Banho de contrastes. O que é isso, hein? Nunca me fala o que é esse banho de contraste. Aqui acontece um tratamento à base de choque térmico. É uma ducha escocesa onde ele recebe jatos de água quente e depois alternados com jatos de água fria. Isso estimula a circulação, isso estimula o aspecto imunológico, fazendo com que o corpo se liberte mais facilmente de infecções. Aqui você tem banhos de assentos diversos e aqui tem uma salinha também aqui, né? Nós temos a sala de hidromassagem. Essa parte aqui é boa, eu vou querer aproveitar aqui também. É um dos momentos, dos lugares mais gostosos. Então, nesta área você tem tratamentos diversos na área de hidro. Tudo em cima dos 8 remédios naturais. E falando nisso, você tem aqui a sala de massagem. Perfeito. Aqui também é outra parte que eu vou querer conhecer bem. Pode ver? Bacana. Aqui os nossos pacientes, os nossos alunos, os nossos clientes, eles recebem todo o tratamento na área de massagens diversas.
Certo, e eu vejo que também tem outros lugares lá. Quais são essas outras áreas? Quero que você conheça o nosso refeitório, que é a parte mais gostosa daqui, com uma alimentação muito bem preparada por nutricionista. Quero que você conheça os nossos dormitórios, onde nós temos dormitórios para famílias, casados, bem como para solteiros. Ainda também quero te apresentar a nossa igreja, o templo, o local de adoração e a joia-prima, nossa sala de aula, onde os nossos alunos são preparados. Quer ir lá? Vem comigo? Vamos lá, vamos conhecer melhor, viu? Vem comigo! Vamos juntos! E olha que a gente viu só uma parte desse Instituto de Missões. Logo ali ao lado dessa área tem um grande refeitório, onde são preparadas comidas totalmente saudáveis para todo mundo. E aproveitando que eu já estava por lá, é claro que eu separei um tempinho para experimentar a comida. E realmente estava muito boa, viu? Além desse refeitório, o Instituto Adventista de Missões conta com diversos dormitórios, uma igreja e, claro, o principal, a sala de aula, onde os voluntários são capacitados para levar a mensagem de esperança para cada vez mais pessoas. E falando nessas aulas, a equipe da Associação Mineira Sul preparou toda uma organização para que esses alunos tenham a melhor experiência possível durante as classes. As aulas aqui no Instituto de Missões para essa turma que tem o objetivo de formar missionários onde vão trabalhar em cidades não alcançadas, as aulas para eles começam às 7h45 da manhã, vamos até às 10 horas, temos um intervalo de 20 minutos, depois se estende até meio-dia e eles vão voltar às aulas às 2 da tarde, indo até às 18 horas. As aulas no Instituto Adventista de Missões são separadas em 5 módulos, durante um período de 30 dias. O primeiro módulo ele vai trabalhar o chamado e a formação missionária desses missionários. Então nós temos matérias que irão trabalhar aquilo que nós desejamos para a visão do plantador. O segundo módulo trabalha aspectos de liderança, habilidades executivas e interpessoais, que é o relacionamento do plantador, tanto com os interessados como com a cidade que vai ser alcançada. O terceiro módulo trabalha as estratégias e ferramentas para a missão. E é o que tem mais matérias, já que trabalha técnicas, metodologia e ferramentas práticas para o missionário. Mas não para por aí. E nós temos também ainda um quarto eixo que irá trabalhar apoio, sustentação e a missão. E neste eixo nós colocamos algumas matérias que têm a ver com a escatologia adventista, porque a ideia é que essas igrejas também, logo no início do seu plantio, elas possam trabalhar do púlpito um pouco a escatologia da igreja adventista. E o quinto módulo, ou o quinto eixo, nós temos então a mensagem de saúde da igreja adventista, que é uma cunha para que a pregação do evangelho possa, de fato, ser mais acessível e mais aceita nessas cidades. E quem está aqui vivendo essa experiência percebe que tudo isso tem sido transformador, tanto por dentro quanto por fora. Eu passei recentemente por uma cirurgia de troca de válvulas mitral, e quando eu acordei e percebi que eu estava dentro de uma UTI, percebi que Deus estava me dando uma nova oportunidade de vida, porque eu tive uma situação bem complexa na UTI, inclusive meu pastor foi lá me ungir, e eu sobrevivi e resolvi viver meus últimos anos de vida enquanto Deus permitia aqui para o Senhor da obra. Então isso aqui é uma oportunidade ímpar, entende? Um privilégio estar aqui, onde a gente reaprende, reafirma princípios que a gente já conhece, credos, né, que você tem durante a sua vida toda, e te dá agora a oportunidade, te imprime em você a responsabilidade de você sair para contar a outros das maravilhas que você tem aprendido aqui. Isso aqui é maravilhoso, maravilhoso. O Instituto Adventista de Missões, para mim, é um sonho realizado. Eu sempre sonhei em ser missionária. Eu vim aqui, encontrei o que eu sempre queria, né? É pregar o evangelho, né? Ir para uma cidade assim onde não há presença adventista. As primeiras turmas vieram com um desafio bem claro: levar esperança onde ainda não existe uma igreja adventista. Mas a visão é maior. No futuro, formar gente preparada até para encarar o ritmo das grandes cidades. Essa turma que aqui está e a turma que será formada a partir de outubro é uma turma que tem a característica de trabalhar em lugares onde não há presença adventista, mas também o Instituto está se preparando com uma grade curricular para trabalhar em centros urbanos, ou seja, bairros na qual a igreja
ela ainda precisa conquistar em grandes centros. No final das contas, não importa o destino, importa ter coragem de dizer sim e fazer da própria vida uma mensagem viva. E o Instituto Adventista de Missões está disponível justamente para esse objetivo. O que a pessoa precisa ter para fazer parte aqui do Instituto de Missões é, primeiro, disponibilidade, o interesse e disponibilidade. O custo, ele pode ser bancado inteiramente aqui pelo Instituto e, claro, pela associação que mantém, que é a Associação Mineira Sul, ou talvez um campo que queira estar enviando um indivíduo para que se prepare, para que participe desse movimento. O importante não é só a disponibilidade durante os 30 ou 40 dias de curso. O importante é a disponibilidade também pós-curso, para que ele consiga depois aplicar tudo aquilo que ele aprendeu aqui, ali no campo missionário. O Instituto de Missões nasceu por uma necessidade aqui do estado de Minas Gerais para plantio de igrejas em cidades onde não tem presença adventista. Contudo, o Instituto não é só de Minas Gerais. Ele é do Brasil, ele é do mundo. Então, toda e qualquer pessoa que tiver vontade de estar trabalhando como missionária, seja aqui dentro do nosso território ou até fora dele, é muito bem-vinda. Uma das grandes necessidades em missão é construir pontes de comunicação com aqueles que desejamos alcançar com a mensagem do Evangelho Eterno. Dentro dos diversos desafios, um dos maiores deles é como alcançar a mente de pessoas que hoje vivem dominadas pelo relativismo que principalmente encontramos na vida urbana. Mas o que é isso? O relativismo é uma das principais consequências daquilo que ainda é conhecido como pós-modernismo. De maneira simples, seria dizer que não mais existem absolutos, principalmente em relação a aspectos epistemológicos ou relacionados ao conhecimento. A ideia por detrás do pensamento relativista é mais ou menos a seguinte: aquilo que é verdade para você não é necessariamente verdade para mim. Portanto, aquilo que é certo para uma pessoa pode não ser certo para uma outra. Por quê? Porque a verdade é relativa a quem? A nós mesmos. Essa é uma maravilhosa maneira de viver sem culpa. Esse é o meu padrão de vida. Outros pensam, ser sincero é o que mais importa. Será? Se você estiver sinceramente errado, o que acontece? Hein? Pense comigo. Se você levanta de noite com dor de cabeça, por exemplo, e decide buscar algum remédio para tomar, mas não acende a luz do banheiro, você vai ali apalpando e pega um recipiente que você sinceramente acha ser o remédio para dor de cabeça, mas não é. E se for, por exemplo, o produto para desentupir a pia? Se você consumir, qual será o resultado? Hein? Você sinceramente estará a caminho do hospital com muito mais do que uma simples dor de cabeça. Já parou para pensar como seria o trânsito sem regras e sem leis? O que aconteceria diante de um farol vermelho se você fosse ensinado que você para apenas se você sentir vontade? Hein? Com o relativismo tornando-se a atitude prevalecente de qualquer sociedade contemporânea, você sabe qual é o principal valor que se desenvolve? Tolerância. É por essa razão que tolerância é mais valorizada em nossos dias do que a verdade. O problema é que o significado da palavra tolerância ele tem mudado com o tempo. Antes, significava tratar as pessoas com respeito, com amor, com dignidade. Hoje, significa que toda e qualquer ideia é igualmente válida e que nós devemos aceitar todo e qualquer estilo de vida. Na realidade, queridos, viver a verdade significa andar por um caminho estreito. A palavra de Deus apresenta claramente que o que é certo e o que é errado. Paulo apresenta os resultados de uma vida sem princípios dessa maneira. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Repito, de acordo com a Bíblia, o que é certo e o que é errado. Não há relativismo relacionado com princípios e valores. Você percebe? Cientes dessa nova realidade, muitos ministérios ao redor do mundo hoje foram estabelecidos no intuito de levar pessoas dominadas pelo relativismo, entre elas os seculares, os pós-modernos ou pós-cristãos, a de fato compreender quem é Deus e como viver uma experiência real com Ele. E sem dúvida alguma,
Não é simples comunicar a verdade de maneira relevante dentro desse novo contexto, mas nós precisamos cumprir a missão que Jesus Cristo deixou a todos nós. Você se lembra? Ele disse, façam discípulos de todas as nações. E aqui a palavra nações no original não significa apenas países, mas sim todas as etnias e com ênfase ainda maior em pessoas de maneira individual. Portanto, no cumprimento da missão, certamente nós precisamos, com sabedoria e intencionalidade, buscar novos métodos e estratégias para assim focar a nossa atenção naqueles que hoje são influenciados pela mentalidade secular, pós-moderna e pós-cristã ao redor do mundo, que são pessoas igualmente objetos do amor e cuidado que Deus tem. Ele que é o caminho, verdade e vida. E então, você está disposto a ser usado por Ele?